Olá, meus amigos, é o seu programa Tropa em Ação que está entrando no ar pelo canal 40 TV Opinião. E hoje no programa nós vamos trazer muitas matérias da campanha de combate à pedofilia. Vamos ter uma visita muito bacana que nós fizemos aqui no Museu Prudente de Moraes, que você vai acompanhar na nossa programação. Então fique ligado conosco no programa Tropa em Ação. E você já pode entrar no Facebook e você lá digita lá Paulo Henrique Ribeiro e você vai acompanhar também o nosso trabalho pelo site tropadeeliteoficial.com.br, tá bom? Eu vou ao intervalo que faz dos nossos apoiadores culturais e eu volto já. Na Escola de Desenho Visuarte você aprende desenho artístico, desenho cômico, super-heróis, mangá, caricatura, fantasy, design publicitário, desenho para crianças e preparação para o vestibular. Escola de Desenho Visuarte Piracicaba, formando profissionais da arte. Quer saber mais? Visite escolasvisuarte.com.br ou Rua 15 de Novembro, 1268. Telefone 19 3302 6100. Nós vamos agora assistir um vídeo, olha só, padrasto acusado de abusar de enteada. Você vai ver o que acontecia. Infelizmente, nós temos visto crianças sendo abusadas na própria casa, E com isso, os traumas psicológicos são grandes demais. Então, eu quero que você acompanhe essa matéria e eu volto já. E lembrando que a partir de hoje no programa Tropa em Ação, no final do programa, nós vamos estar realizando uma oração em seu favor. Eu já quero que você prepare um copo com água, junto desse aqui, coloque aí, junto o seu copo com água, porque no final do programa nós vamos fazer uma oração para que Deus venha trazer paz à população, paz à sua casa, à sua família, tá bom? Vamos então a essa matéria e eu volto já. A família está unida para superar o trauma. A decepção veio de quem elas menos esperavam. Ele era assim, muito pai, muito família, acima de qualquer suspeita. A técnica de enfermagem moradora de Nova Iguaçu foi à Delegacia de Atendimento à Mulher com as filhas de 13 e 16 anos para denunciar o ex-companheiro. O homem teria abusado sexualmente das enteadas durante anos, sem que ninguém soubesse. A violência aconteceria dentro da casa da família e o silêncio era garantido com ameaças. Ele passava a mão nos meus seios, ele me alisava, ele me ameaçava. Se eu contasse um gosto com minha mãe, ele ia me matar e ia matar minha família. A irmã mais velha diz que sofreu abusos por 6 anos. Ela conta que o padrasto aproveitava o momento em que os dois estavam sozinhos para atacá-la. Comecei a ser abusado aos 9 anos. Ele passava a mão em mim, nas minhas partes íntimas, e sempre me ameaçou.
até os meus 15 anos. Como eu era virgem, ele pegava a parte íntima dele, esfregava. Nunca houve penetração porque eu era virgem. A mãe só descobriu que as filhas foram abusadas sexualmente em dezembro do ano passado, logo após a separação. Com medo, a técnica de enfermagem não denunciou o ex-companheiro. A coragem de vir à delegacia só surgiu há um mês, quando as adolescentes passaram a ser perseguidas e ameaçadas. A mais velha me chamou e falou, ia contar toda a verdade. Ela foi e contou que desde 9 anos que ela era abusada por ele. Assim, sempre com coisas bem nojentas que ele fazia. E ele sempre ameaçando de morte. Ia matar a irmã dela, meus filhos. A senhora soube do abuso apenas da mais velha. E quando a senhora soube do abuso da mais nova? Aí eu fui chamar ela também e perguntei se ele abusava dela também. Ela foi e contou. Nisso, ele já tinha... Quando passou, ele abordou ela no carro, dizendo que se ele soubesse que ela tinha apontado alguma coisa, ela ia ver o que acontecia. A denúncia de estupro foi registrada e as vítimas já prestaram depoimento. As menores também foram encaminhadas para exame de corpo de delito. As vítimas foram encaminhadas a exame. O autor foi chamado à delegacia, compareceu e, é claro, ele negou, né, e disse inclusive que estava decepcionado porque ele convivia com as meninas desde pequenas. Ele achava até que elas o consideravam como um pai porque ele as considerava como filhas. O suspeito dos crimes trabalha como vigilante e também mora em Nova Iguaçu. Segundo as adolescentes, o ex-padrasto também abusaria sexualmente da própria filha dele, de 14 anos. A menina, inclusive, até já teria presenciado o pai acariciar uma das enteadas. A mãe das vítimas tem medo, já que as ameaças teriam se tornado frequentes. Ele fez isso com as crianças que ele criou e viu pequenininha. Se ele está fazendo isso com a própria filha dele, para ela, ele falou, se um dia eu for preso por descoberta, eu vou numa boa, depois que eu sair com vocês, sua mãe vão ver. Você assistiu, viu que absurdo? Infelizmente, isso tem acontecido. Infelizmente. Só que nós vamos ver outro. Também um caso de um professor de matemática. O professor de matemática estava abusando de 3 alunas. Mas como que foi descoberto? Como que foi descoberto esse caso? A diretora da escola, muito sensível, olhando, vendo os alunos, ela observava que essas 3 alunas, elas iam para a cantina da escola na hora de comprar o lanche, elas iam com notas altas, notas de 100, de 50 reais, elas iam comprar o lanche. Só que não era compatível com a vida que essas crianças tinham. Esse valor de dinheiro não era compatível com o que os pais tinham. Mas ela começou a observar e ela chegou e perguntou, vem cá, quem te dá esse dinheiro para você? Ah, é o professor. Mas por que ele dá? Ah, para que a gente faça isso. Quer dizer, olha só, por isso que nós temos falado para as pessoas ficarem atentas a tanta coisa que tem acontecido. Porque talvez você suspeitando, conversando com seu filho, você pode estar descobrindo um abuso que seu filho pode estar passando. Acompanhe essa matéria. Luiz César Gonçalves dos Santos, de 43 anos, foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Sou inocente. E por que está sendo acusado? Infelizmente, colocaram a culpa em mim. Mas como que colocaram? Isso aí nós vamos provar com a filmagem. O professor de matemática dava aulas aqui na Escola Estadual Marcelina de Campos, no bairro Santa Amália, em Cuiabá. Ele é acusado de estuprar 3 garotas, uma de 13, uma de 10 e uma de 8 anos de idade. A polícia chegou até o acusado depois que a garota de 10 anos passou a chegar aqui na escola com notas de 100 e 50 reais. Era o dinheiro que o professor dava para que não fosse denunciado. A professora acionou a mãe dela, comunicou o fato e perguntou de onde que ela estaria conseguindo aquele dinheiro. A mãe não soube explicar, falou que não era ela que estava dando, e ao retornar para casa e conversar com a filha, ela acabou confirmando que ela estava recebendo aquele dinheiro do professor da escola, e em razão dela ter sido molestada sexualmente por ele. Os estupros teriam ocorrido no início do mês de abril.
Na escola, ninguém quis gravar a entrevista. A delegada afirma que tem provas suficientes para incriminar o acusado, que foi preso preventivamente. Em relação às imagens de circuito interno, a polícia já tem conhecimento disso? Essas imagens já foram apreendidas e já estão sendo verificadas. Além das imagens, tem outras provas materiais do local do crime, tem imagem pericial, tem o laudo de constatação de corpo de delito das vítimas, que já concluíram que elas possuem rompimento imenal até de 10 anos. Enfim, é um conjunto todo probatório que nos leva a crer da culpabilidade desse professor. Bem, agora no programa nós vamos colocar, como a gente sempre coloca, um vídeo motivacional. Você que está aí desanimado, sendo perseguido, passando luta, dificuldade, passando luta com a sogra, né? Às vezes é uma dificuldade grande. Então acompanhe esse vídeo motivacional e levante a sua cabeça aqui no programa Tropa em Ação. Você reclama, diz que sua vida não muda, que nasceu por sorte. Você esquece de que você é único no mundo, privilegiado dentre 7 bilhões de habitantes. Você come, bebe, dorme e fica aí parado esperando que as coisas mudem. Mas você não é capaz de se lembrar do que comeu ontem. Sequer se lembra do aniversário de seus poucos amigos. Fica aí, parado e anestesiado pelo individualismo, pela falsa ideia que seu dinheiro lhe proporciona. Você apenas sobrevive. E por que não vive? O difícil mesmo é quebrar a inércia. O dia acaba e a noite chega, todos os dias. E você envelhece vivendo sem pensar no amanhã, dizendo que sua vida não presta. Acha pouco o que tem? Já parou para olhar ao seu redor? Tirar os olhos do óbvio e contemplar aquilo que ninguém vê. O que passa despercebido pela pressa do seu cotidiano. Nos pequenos detalhes, nos mais ínfimos gestos, pode estar ali a felicidade. Pare de reclamar e procure ver a vida por outros ângulos. Saia do quarto, de sua casa, vá para outro bairro, mude de cidade e, se puder, visite outro país. E volte melhor do que era. Não tenha vergonha de suas origens. Lembre-se, tem muita gente que come pouco ou quase nada, que bebe o que tem e implora para que suas crias não morram de fome e sede. E morrem. Tem gente que não tem quase nada, mas mesmo assim é feliz. E você? Não é feliz por quê? Porque não foi ao shopping? Porque não tem o emprego dos sonhos? Porque não comprou o carro da moda? Por quê? A felicidade que você procura, às vezes, está na simplicidade da vida que você leva agora e que muitos de nós invejamos. Mas você acha difícil ser simples e quer mudar tudo e todos. Para que acumular riqueza e abrir mão da paz, dos amigos e familiares, do bem-estar? Saiba que o dinheiro não compra essas dádivas. Paz, serenidade e uma vida simples ao lado de pessoas simples em uma cidade pequena. Vivendo em comunidade de forma colaborativa, onde tudo é compartilhado e os auxílios são recíprocos. Esse lugar é o mesmo onde provavelmente você já vive hoje. Onde a vida, apesar das dificuldades, nos proporciona a felicidade. Então, se quer que o mundo mude, mude você primeiro, que o mundo muda com você. Bem, agora eu quero que você acompanhe essa visita ao Museu Prudente de Moraes.
Muito bacana essa visita, uma volta ao passado da cidade de Piracicaba. E você também, várias vezes eu vou falar o endereço, onde você vai poder participar também da visita ao Museu Prudente de Moraes. Acompanhe essa visita. Olá, meus amigos, hoje no programa Tropa em Ação nós estaremos diretamente aqui de Piracicaba no Museu Prudente de Moraes, ele que foi fundado, olha só, em 1870. E você hoje vai conhecer um pouquinho mais do Museu Prudente de Moraes. Ele é um espaço moderno, montado numa antiga residência do primeiro presidente civil da República, Prudente José de Moraes. O imponente prédio foi totalmente restaurado, recuperado e incorporou uma proposta museológica que combina diversos avanços tecnológicos para contar o início da história democrática do Brasil. Tá bom? Vamos conhecer então o Museu Prudente de Moraes. Bem, já entrando aqui, você vai poder ver aqui alguns objetos, pedras, esse vaso. Aqui o território de Piracicaba antes da povoação. Olha só que bacana, ocupação indígena. Antes de sua povoação oficial pela coroa portuguesa, o território piracicabano, ainda em Matas Virgens, era ocupado por povos indígenas. Piracicaba é a palavra indígena do grupo linguístico Tupi-Guarani, que significa o lugar onde o peixe para. E aqui dentro do Museu Prudente de Moraes, você vai voltar ao tempo. E aqui você já pode ver nessa sala, a sala de imigração. Nós saímos da povoação indígena e já estamos na imigração. Olha só, fundação do Colégio de São Paulo, de Piratininga, contribuiu para uma nova fase do povoamento do Brasil. Olha só, Fazenda Monte Alegre, uma sociedade formada pelo senador Nicolau de Campos Vergueiro e comendador Luiz Antônio de Souza Barros, reuniu em uma imensa propriedade e com enorme capital em terras de várias sesmarias, formando um latifúndio ainda maior. Então aqui já é a imigração já de Piracicaba. E você pode ver nesse quadro que aqui mostra o início da povoação de Piracicaba. E essa rua aqui, essa aqui, hoje é a famosa Moraes Barros. Acompanhe então no programa Tropa em Ação hoje a visita no Museu Prudente de Moraes. Bem nessa parte aqui você consegue ver essa fotografia da Miss Marta Watts, ela que é a fundadora do Colégio Piracicabano e depois também da Unimep aqui em Piracicaba. Ela que era protestante, junto com o Prudente de Moraes, eles então iniciaram aqui em Piracicaba algo muito bacana, algo diferente aqui para Piracicaba, que hoje é conhecida no Brasil e também mundialmente, que é a Unimep e também o Colégio Piracicabano. Bem, agora nós estamos entrando na sala Prudente de Moraes. E olha só, tem uma frase do Prudente de Moraes que eu vou ler para você, olha só. Sou prudente no nome, prudente por princípios e prudente por hábito. Sou também prudente procurando evitar questões pessoais e odiosas. Prudente de Moraes. E aqui desse outro lado, você pode ver, existe uma caneta e também o óculos onde ele escreveu a primeira constituinte do estado de São Paulo. Olha só que bacana. Aqui você pode ver no programa Tropa em Ação e também tem uma foto aqui do primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes. Vamos acompanhando essa visita hoje no Museu aqui Prudente de Moraes de Piracicaba. Se você quiser visitar o museu, fica na Rua Santo Antônio, número 641, no centro da cidade. Fica aberto de terça a domingo, das 9 às 17 horas, aqui na cidade de Piracicaba. Vamos continuar então a nossa visita.
Bem, e nessa próxima sala, nós estamos entrando aqui numa sala que relata um pouco sobre a Guerra de Canudos. Essa que foi uma das piores e maiores guerras que o presidente Prudente de Moraes ele acabou enfrentando ao decorrer da sua vida através dessa Guerra do Canudos. E aqui nessa ilustração mostra aqui o atentado sofrido por Prudente de Moraes. Se você vê aqui, esse aqui tentou então matar o presidente, esse aqui acabou dando a sua vida, acabou morrendo, esse acabou sendo ferido e eles deram as suas vidas para que Prudente de Moraes continuasse vivo e continuasse a república no Brasil e não voltasse mais à monarquia. Você vai poder também ver aqui o jornal que data o atentado. Você pode... Esse jornal, olha só, Jornal Gazeta de Notícias, 6/11/1897, aqui que mostra falando sobre o atentado que sofreu Prudente de Moraes. Então, aqui você pode ver o Marechal Bittencourt, ele que foi assassinado no atentado, e também o Tenente Luiz Mendes, ele que foi, ao tentar desarmar Marcelino Bispo, ele também sofreu, né? E aqui a gente pode ver já esse Marcelino Bispo, mostra a foto deles, aqui ele se enforca na cadeia, ele que tentou matar o presidente Prudente de Moraes. Voltando um pouquinho na história aqui de Piracicaba, você deve conhecer o Museu Prudente de Moraes, você deve trazer o seu filho, você deve conhecer um pouquinho mais dessa história da linda cidade de Piracicaba. Desse outro lado aqui atrás, nós temos uma geladeira, olha só, do século XX. Aqui dentro colocava o gelo, né? Saía aqui pela torneira, guardava alguma coisa aqui, olha só, uma antiga geladeira da época de Prudente de Moraes. E nesse cartaz aqui, muito interessante, que aqui mostra o final da vida de Prudente de Moraes. E essa frase, mais ar, Paulo, mais ar, Paulo. Mais ar é porque, como ele tinha tuberculose, então ele estava junto com o médico dele, ele estava pedindo mais ar. E acabou então falecendo. Aqui, ó, Paulo de Moraes assistiu seu tio como médico e enfermeiro, e cada vez mais seu leito de morte, Prudente suplicava: mais ar e mais ar. E aqui desse outro lado já mostra quando ele faleceu. Quando ele faleceu, aqui tem uma foto aqui, o seu caixão saindo aqui dessa casa, do Museu Prudente de Moraes. Aqui o túmulo lá no Cemitério da Saudade, que hoje é um patrimônio tombado. E você hoje no programa Tropa em Ação está conhecendo o Museu Prudente de Moraes. Bem, aqui você pode ver alguns objetos da época de Prudente de Moraes. Não foi dele, foram doados por pessoas daquela época para o Museu Prudente de Moraes. Tá vendo? Você pode ver o trole, você pode ver um ralador de mandioca, uma bomba d'água, um antigo ali entortador de ferro. E aqui, muito interessante, isso aqui, se você ver, é uma máquina de fazer telha, porque antigamente era feito nas coxas. Você deve ter ouvido esse ditado, fazer nas coxas. Os escravos então botavam o barro na coxa, só que uns tinham uma perna mais grossa, mais fina, saíam diferentes. Aí foi inventada essa máquina, olha só, aqui puxava-se essa gaveta, colocava o barro, descia essa prensa e formava-se então a telha. Esse sino também, olha só, muito bacana. Esse sino que foi aqui da Catedral de Piracicaba, doado pelo Mário Dedini, olha só, lá da Vila Resende, 1941. Então você pode ver. E uma coisa muito interessante que tem aqui no museu são jabuticabeiras. E aqui na época, Prudente de Moraes, ele tinha mais de 40 pés de jabuticaba, que era a fruta predileta dele, e ele regava cada uma. Ele mesmo tinha o prazer de regar os pés de jabuticaba. Você pode ver aqui, olha só, a fruta predileta
do Prudente de Moraes, que era a jabuticaba. Olha que bacana, agora nós vamos entrar no escritório do Prudente de Moraes. Olha só, nesse escritório, Prudente de Moraes advogou durante o período em que residiu na cidade de Piracicaba. Bacharel em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, advogou também em Santa Bárbara do Oeste, Americana. Sua clientela constituía-se de pessoas das mais diversas classes sociais. Imigrantes, europeus e americanos metodistas frequentavam esse aposento, onde foram atendidos pelo ilustre advogado. Vamos entrar então no escritório do advogado Prudente de Moraes. E aqui você pode ver aonde ele atendia. Aqui nós temos um baú que ele guardava as cartas. Ali espátulas que ele abria as cartas. Olha que coisa interessante. Um tinteiro em forma de estatueta, olha só. E aqui depois você também vai poder ver todos os seus diplomas. Olha só. O primeiro diploma lá, certificado de aprovação de Prudente de Moraes, no primeiro ano da Faculdade de Direito. Olha lá, primeiro diploma de vereador da Câmara Municipal de Piracicaba, o segundo diploma de vereador, olha só. O terceiro diploma de vereador da Câmara Municipal de Piracicaba, ali nós já temos lá diploma de deputado, o terceiro diploma de deputado, o quarto diploma de deputado, olha só, diploma de deputado geral, decreto de 3 de dezembro de 1889, governador do estado de São Paulo, olha só, diploma de senador e o então diploma de presidente da República. Então, você pôde hoje acompanhar conosco no programa Tropa em Ação, uma visita aqui no Prudente de Moraes, no Museu Prudente de Moraes. Eu gostaria de convidar todos os piracicabanos, a todo o povo da região, a povo de Santa Bárbara, Americana, onde Prudente de Moraes atendia os imigrantes da época, para você vir conhecer um pouquinho da história do primeiro presidente civil do Brasil. Nós vamos terminar aqui mostrando o jardim com as flores prediletas de Prudente de Moraes. E o museu ele também tem uma parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado. Cultura e Currículo, a escola sai da escola, que você deve então participar junto conosco, tá bom? A gente vai chegando ao final dessa visita ao Museu Prudente de Moraes e você vai poder participar aqui na cidade de Piracicaba. Você viu que bacana? Leve seu filho, procure um dia você levar o seu filho ou você mesmo conhecer a história de Piracicaba no Museu Prudente de Moraes, tá bom? Estamos chegando ao final da nossa participação, mas como eu falei, vamos fazer a nossa oração? Pegue o seu copo com água aí, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, consagra este copo com água. E quando essa pessoa que se encontra doente, enferma, desenganada pela medicina, passando por lutas, dificuldades, beber dessa água, que ela receba paz, ela receba alegria e os problemas, meu Pai, venham ser solucionados mediante a fé. Abençoa essas pessoas que escreveram o seu nome, o nome dos seus familiares, que o Senhor coloque a tua mão e abençoe a vida de todos. Meu Deus, eu entrego a cidade de Piracicaba, a região, a todos que estão nos assistindo, nas tuas mãos e que sejam eles abençoados no nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Graças a Deus. Beba do seu copo com água e seja abençoado. Chegamos ao final da nossa participação. Semana que vem a gente está aqui com o programa Tropa em Ação. Que Deus abençoe a todos.